Bem, amados, hoje nós estamos no nosso quarto dia do jejum, 21 dias para casa cheia. Bem, creio que a sua casa vai ser cheia de alegria. A graça de Deus vai abundar. Hoje eu quero compartilhar com você algo poderoso. O perdão dos pecados é a fonte de todas a bênção que você precisa hoje. O que você precisa em Deus hoje? Para te dizer, saiba que você é perdoado. É essa consciência desse perdão que vai trazer para você todas essas coisas. Amém? Se você já recebeu luz do Evangelho, creio que você já recebeu. Você sabe que todos os seus pecados, do passado, do presente, já foram perdoados. Então, quando você está firmado nessa verdade do perdão, sabe qual que é o resultado disso? Você desfruta a presença de Deus. Sabe o que te impede de ter desfrute, de ter alegria, de ter aquele prazer diante do Senhor? Chama condenação. E todas as vezes você não entende o que você se sente, você não foi perdoado, nada que você se afasta. Hoje eu estava conversando com um rapaz que tem um comércio, e ele falou, passou um rapaz vendendo pamonha, falou para mim, sabe esse rapaz que está vendendo pamonha? Eu falei, quando eu tinha uma loja de material de construção, ele comprou de mim. Ele ficou me devendo R$ 80. Eu falei, rapaz, o cara lembra da dívida. Em 10 anos. 10 anos, ele lembra da dívida. Eu falei, credo, esse tempo o senhor ainda lembra? Ele lembra. Mas sabe o que é interessante? Que ele não passava aqui na porta. Ele vende pamonha, mas ele não passava aqui na porta. Até que um dia, eu liguei para ele e pedi uma pamonha. Agora ele passa aqui todo dia. Pagou. Os homens naturais se lembram. Quando ele se lembra, assim quem deve, assim quem é o credor. O resultado é afastar. Você não vai, você se afasta, você foge. Porque você se sente condenado. Mas sabe, com Deus também não é diferente. Sempre que você se lembra da dívida, o resultado é distância. Por quê? Como eu vou chegar diante de Deus? Consciência de dívida. Chego com medo. Às vezes eu estou doente, às vezes eu não estou prosperando, eu sofri um acidente. O diabo me acusa. O diabo fala na minha mente, fala para mim, você está passando por isso. Porque você pecou, porque você errou. Agora me fala, você está passando por um problema. Você precisa de socorro, você precisa de ajuda. Mas você faz o quê? Você se afasta, porque o diabo falou para você, você está passando porque você pecou. E aí o resultado é fuga. Mas hoje eu vim falar para você que você é completamente perdoado. Pastor, e quando eu passar pelo dia da luta, se aproxima de Deus. Vai para perto. Porque ele tem perdão e abundância para você. Paulo, em Romanos 1,16, ele fala, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Sabe o que é o poder para te transformar? Não é a condenação, não é a acusação, não é o peso. O que é o poder para te transformar é você saber que você foi completamente perdoado. É isso que te transforma, é isso que gera vida em você. Quando você chega diante de Deus sabendo, eu sou perdoado, não tem nenhuma condenação sobre mim. Isso é poder, isso te transforma. Sabe? O poder para a salvação. Sabe? Tem muitas pessoas que procuram esse poder em um monte de coisa. Ah, eu vou procurar um coach, eu vou fazer 5 passos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ou eu vou na condenação, vou estabelecer regras para você. Quero falar para você, está procurando o poder de transformação no lugar errado. Paulo falou com clareza em Romanos 1,16, o poder para te transformar, o poder para te mudar o evangelho. Não é qualquer evangelho. Evangelho
A graça de Deus te transforma. Então, para que nós possamos entender um pouco mais sobre isso, nós temos alguns apóstolos que escreveram no Novo Testamento. Eu vou citar 3 para vocês, apóstolos. O primeiro que eu quero citar é Paulo. O que Paulo pregava? Nós vamos ver a primeira pregação, das primeiras pregações de Paulo. Está no livro de Atos, capítulo 13, verso 14. Quando nós pregamos, irmãos, chega um momento que tem um clímax da pregação. Ela vai subindo, 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 daqui a pouco ela tem um clímax. A pregação de Paulo também. O clímax da pregação de Paulo, essa pregação, está no verso 38 e 39, no capítulo 13. Diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Você é justificado por meio de Cristo. Você não pôde ser justificado pela lei de Moisés. O que é a lei de Moisés? São os mandamentos. Não conseguiu te justificar, mas pela obra de Cristo agora, você é justificado. Que Moisés não pôde. Essa é a pregação de Paulo. Aqui é ele pregando. Isso aqui não é uma carta que ele escreveu para tratar um problema específico de uma das igrejas. É ele pregando para os irmãos. O que eu te anuncio é remissão de pecado, justificação. Veio da... Pastor, o que eu preciso então? Crer. Crer na obra. Quando você crê, você recebe. Todos foram perdoados? Amém. Mas quem que desfruta? Quem crê. Quem recebe? Quem crê. A chave de tudo é crer. Irmãos, isso aqui é uma proclamação. Pastor, o que é uma proclamação? Imagina comigo que o presidente, ele anuncia que é um horário na rede de televisão às 20 horas. Ele vai lá e faz uma proclamação. O que ele está proclamando? Vamos colocar que a partir de hoje fica estabelecido que todo mundo vai receber um recurso, um valor. Ficou estabelecido? Ele tem autoridade para isso? Se ele tem, se ele proclamou, está resolvido. Mas vamos pensar no imperador. Hoje em dia a gente pensa no presidente, aí tem um senador, tem o STF, tem um monte de gente que pode falar algo a respeito. Mas pensa no imperador de Roma, quando ele proclamava algo. Eu proclamo que a partir de hoje, qualquer um que roubar vai ter a mão cortada. Acontecia ou não acontecia? O que Paulo está dizendo? Isso aqui é uma proclamação. É algo que tem poder. Você foi perdoado. Você precisa receber esse perdão. E é isso que vai gerar em você mudança. Todo que crê é justificado. Você sabe o que é interessante, irmãos? No livro de Atos, na mesma palavra, Paulo fala algo para os irmãos. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede o desprezais, desprezadores. Maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vos contar. Paulo está falando. Foi justificado por fé. Você recebeu a justificação por fé. Mas ele falou, olha, os profetas já tinham dito, gente que não vai crer. E ele ainda afirma, eu estou falando para vocês hoje, os profetas já falaram para você se precaver, porque tem gente que não vai crer, que você foi perdoado mediante a fé. Pastor, toda vez que eu cometo um pecado, eu peço perdão. Irmão, você já foi perdoado. Completamente. Você não precisa ficar lembrando disso. Você precisa agora avançar. Avançar por quê? Porque todos os pecados foram perdoados. Bem, segunda pessoa, o segundo apóstolo, é o apóstolo João. O que João pregou? No livro de 1 João, capítulo 2, no verso 12, João fala, quando ele fala
Ele fala, vocês já são, projeção hoje. Ele fala, filhinhos já são perdoados. 1 João, capítulo 1, verso 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu... Coloca a mão no coração, enche seu coração de fé. Fala assim, eu sou filhinho e o meu pecado foi perdoado por causa do nome de Jesus. Pastor, quando ele fala filhinhos aqui, depois ele fala para os jovens, depois ele fala para os velhos, está falando só para as crianças. Não, filhinhos aqui no grego é teknion. E esse teknion é uma palavra grega genérica para designar todos os filhos. Então você é filho. Você foi perdoado. Sabe o que é interessante? Você não foi perdoado porque você fez alguma coisa boa. Você não foi perdoado porque você é bom. Porque você tem algum merecimento. Daqui a pouco, estou enganado, no 13º dia, nós citamos a história do servo. Tem um servo, irmãos, ele devia muito ao seu senhor. Muito. E ele foi até o Senhor, e o Senhor falou para ele, eu quero receber. Ele falou, mas eu não tenho como pagar. Então ele se humilhou e o Senhor perdoou aquela grande dívida. E aí ele sai e vai embora. Então um conservo que devia um pequeno valor chega até ele. E ele pega aquele conservo e eu quero receber, eu quero receber. Ele falou, não tem como pagar. E ele se humilhou e pediu perdão. Sabe o que aquele homem fez? Ele falou, vou te lançar na prisão. Mas agora, os outros voltam e falam para aquele homem. Falam, olha, você perdoou uma grande dívida. Mas ele não foi capaz de perdoar uma pequena dívida. Quando ele fala disso, aquele homem que era rico, que havia perdoado, chama ele de volta e fala, olha, te perdoei. Te lançar na prisão. Então, pastor, mas por que isso? É simples. É porque ele não perdoou. Porque ele achou que ele tinha merecimento. Perdão que ele não perdoou. Ele achou que ele era bom. Fui perdoado porque eu sou bom. Eu fui perdoado porque eu mereço. Eu fui perdoado porque eu fiz algo. Eu fui perdoado porque eu me humilhei bastante. O que João está dizendo? Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do nome. Qual o nome? O nome de Jesus. Não tem nada de bom em você. Você receba perdão. Também não tem nada de ruim que te impeça de receber perdão. Você recebe por causa do nome de Jesus. É esse nome que te perdoa. Sabe? João, ele não conhece todo mundo para quem ele está escrevendo. Ele conhece o nome. O nome de Jesus é maior do que qualquer pecado. Nós não somos bons. Nós não temos nada de bom. Ah, é porque eu me arrependi. Não. Arrependimento é mudança de mente. Não é esse que me faz ser perdoado, é o nome dele. É o nome dele que muda a história. Onde há perdão dos pecados, ali há vida, a bênção, boas obras. Pastor, porque eu faço boas obras, eu sou perdoado? Não. Mas porque eu sou perdoado, faço boas obras. Você já foi perdoado. Agora que você faz boas, o perdão produz verdadeiro temor. O que o seu irmão fala, o perdão produz verdadeiro temor. Sabe, Martim Lutero certa vez falou, remova o pecado da consciência e ele também será destronado do coração. O que é remover o pecado da consciência? Remover a acusação, condenação, peso. Quando você tira, ele sai do seu coração. No livro de Hebreus, capítulo 8, no verso 12, diz assim, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados não mais lembrarei. Pastor, o que gera temor em mim? O que gera temor é isso aqui.
saber que você foi completamente. Como que eu era tão mal? Eu errei tanto, eu pequei tanto, eu fui tão perdoado. É isso que gera temor no seu coração. Pessoas falam, você tem que ter temor de Deus, temor como se fosse medo da ira de Deus. Não, Deus não está irado com você. A ira foi lançada sobre Cristo. A ira foi lançada sobre o Filho. Hoje nós tememos, porque nós fomos tão perdoados, que nós somos impactados com esse perdão. Ele nos fez deixar isso para trás. Ele se lembrou de todos os pecados em Cristo, para que hoje ele pudesse esquecer. Pastor, Deus esqueceu? Hebreus que fala, pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Não fui eu que falei. Paulo falou para os hebreus, eu não me lembro. E essa é uma das cláusulas da aliança. Ele não se lembra. Por que ele não se lembra? Porque ele já perdoou. Tira esse pecado da consciência e coloca na sua consciência que você é perdoado. Amém? Pastor, mas o que gera temor no meu coração? O salmista nos fala isso. Salmo 133 fala assim, se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te tema. Contigo está o perdão, para que te... Quando eu tenho revelação do perdão, eu tenho temor de Deus. Em santidade. Ânsia. Amém? Agora, vou para o último. Eu falei de Paulo, falei de João, agora eu vou falar de Pedro. Irmãos, eu creio que Pedro era um cara que tinha uma revelação extraordinária. Pedro era um cara que apanhou muito no lado. Como Pedro teve contato ali diretamente. Sabe, Pedro foi um cara que teve muita revelação. Olha o que Pedro fala. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. Que tem que estar anotado lá na cabeceira da sua cama. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo entre vós, vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Preste atenção. O que ele está falando? Quem não entendeu que foi purificado, perdoado dos pecados, falta para ele diligência, virtude, conhecimento, domínio próprio, fé. Por que falta isso tudo? Porque ele não entendeu que foi perdoado. Quem entendeu que foi perdoado, todas essas coisas todas essas virtudes vão se manifestar. Por quê? Porque a revelação do perdão, ela muda a minha maneira de ver, a minha maneira de agir e de relacionar com Deus e com as pessoas. Você quer ter domínio próprio, quer ter mansidão, quer ter vida em abundância, quer ter fé? Procure saber a respeito da revelação. Procure entender quanto você foi perdoado. Quem entende que é perdoado, ele perdoa. Quem entende que foi perdoado, ele tem fé. Todas essas virtudes acontecem. Agora, por que essas coisas estão ausentes? Porque esqueceu que foi. Quem não se sente perdoado, dificilmente vai conseguir manifestar essas obras. Para finalizar, gostaria de usar o exemplo de José. O José, ele é um tipo de Cristo. Da mesma maneira que de Cristo ele foi abandonado, foi deixado, ele foi traído. Mas ele representa aqui o Senhor.
E a Bíblia fala de 5 vezes que José chorou. José chora, né, a primeira vez quando ele encontra com seus irmãos ali no Egito. É a primeira vez que ele chora. Por quê? Porque ali é momento de salvação. É instrumento de salvação dos seus irmãos. Então ele chora, porque ele se alegra pela salvação. Mas sabe qual é a última vez que José chora? Interessante, irmãos. José chora uma vez, que o seu pai morre. Você sabe por que ele chora? Porque no dia em que seus irmãos chegaram, ele se revelou como José. Se revelou e ele já tinha perdoado seus irmãos. Então ele se revela e ele perdoa. Então os irmãos de José já estavam perdoados. Ele deu um lugar para aqueles irmãos morar. Ele deu terra, ele fez de tudo para aqueles irmãos. Mas sabe por que ele chorou? Porque no dia em que o pai morreu, os irmãos pensaram, agora José vai querer nos matar. Agora José vai querer o nosso mal. Porque nós fizemos mal para ele. E ele agia com bondade somente por causa do nosso pai. Mas agora que o nosso pai morreu, nós estamos com um problema. E aí então os irmãos inventam uma mentira para José. Eles falam para José, José, nosso pai morreu. Mas quando o nosso pai morreu, antes de morrer ele disse algo. Ele disse, fala para José que perdoe seus irmãos. Por que José chora? Porque José é aquele que representa Cristo. O que aqueles irmãos estavam fazendo? Estavam simplesmente demonstrando, depois de tanto tempo, depois de tanta bondade, nós ainda não nos sentimos perdoados. Continuamos com medo de ser. Então nós vamos inventar uma mentira. Nós possamos ser livres. José chorou, não simplesmente porque ele estava ali com compaixão em relação ao pai. Chorou porque depois de tanto tempo, eles não entenderam. Tinham sido perdoados. José é um tipo de Cristo que entristece o coração de Deus. É depois de tanto tempo você ainda não entender. Você foi? E hoje eu vim aqui dizer para você, você já foi. Você não precisa ficar dando volta, se esquivando, com medo de Deus, para pedir perdão. Com medo de Deus pensando que Ele vai te matar ou que Ele vai te punir. Tem alegria, paz. Se achegue diante de Deus e saiba, você já foi. Você já foi. Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos participar da mesa do Senhor. E ao participar dessa mesa, nós temos consciência. O perdão de Deus já foi liberado sobre nós. Não há sobre nós uma condenação. Quero te convidar a sair do seu lugar, pegar o seu pão, pegar o seu cálice. Você que está em casa, vai participar da ceia, pegue seu pão, pegue seu cálice. Talvez você não tenha vinho, pode fazer com suco, não tem nenhum problema. Mas participe. Você foi perdoado. Hoje, eu encargo no coração, ao gravar essa palavra, que você ouça em casa, você saiba, esse perdão é para você. A única coisa que você precisa hoje é crer. Crer. Recebe isso da parte de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que todo ataque na mente que traz condenação, que traz peso, é repreendido. Em nome de Jesus. Amém? Levanta seu pão. Você está doente? Tem alguém doente aí na sua casa? A palavra de Deus ela fala que o corpo de Cristo ele foi moído pelas nossas enfermidades. Você vai orar agora, você vai consagrar esse pão. Eu declaro sobre a sua vida, ao participar dessa mesa, nesse momento, Deus vai liberar a cura sobre você. Em nome de Jesus. Levanta esse pão, Senhor. Nós consagramos a Ti, Pai, esse pão. Nós cremos, Pai, esse é o corpo que foi moído pelas nossas enfermidades.
Ao participar desse pão, nós recebemos do Senhor a cura. Nós recebemos do Senhor a abundância da vida. E nós repreendemos toda enfermidade. Por isso, em nome de Jesus, nós nos tornamos participantes desse corpo. E esse corpo não pode enfermar, porque ele já enfermou lá na cruz. Em nome de Jesus. Levanta seu cálice. Senhor, nós apresentamos a Ti esse cálice. O cálice da nova aliança, do perdão dos pecados. Ao participar desse cálice, nós declaramos que nós cremos na obra de Cristo. O decreto foi liberado. Não há sobre nós nenhuma condenação, mas nós somos filhos, amados e perdoados de Deus. E nós cremos que ao participar, a nossa convicção de perdão ela é renovada. Nós somos participantes de uma obra concluída em Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Coma do pão e beba do cálice.